Na sua ida para o Egito, Jacó ainda não conhecia o seu irmão, porque Benjamim vai nascer quando José estava no Egito. O excerto, o enredo que vai falar sobre a história desse rapaz, capítulo de número 37 do livro do Gênesis, até o capítulo de número 44, 46, por ali, a história de José vem uma narrativa muito boa, muito linda, e é uma história que é muito pregada e muito falada, com certeza. José ele foi um marco na história do povo de Israel, e é impressionante nós observarmos a forma com que Deus vai usar a vida desse jovem, que vai para o Egito com 17 anos de idade, para fazer com que o nome dele seja glorificado, para que o nome do Senhor seja conhecido, e para que a nação do povo hebreu seja preservada viva. Quando nós olhamos o livro do Gênesis, a história de José sendo narrada por Moisés, a gente vai observar que José tinha algumas características. E eu já vi muito pregador, muito pastor passando a mão na cabeça de José, mas eu não olho a história de José por esse lado. Se você observar, a Bíblia vai dizer que os 12 filhos, que no caso eram os 10 filhos, né? Ele era o 11º, os 10 filhos estavam pastoreando. Deus engrandeceu Jacó na casa de Labão, deu a ele muito rebanho, muitas fazendas, e os filhos eram homens do campo. E quando você pega a narrativa do capítulo 37, capítulo de número 39, você vai observar, capítulo 37, você vai observar que os filhos de Jacó cuidavam do rebanho do pai. E José, enquanto eles estavam no sol quente, cuidando dos alfazeres, das indústrias de Jacó, para você entender, José estava em tendas. O pai preparou uma túnica, que a Bíblia vai chamar de túnica, era uma túnica especializada, era uma tala mangá. Segundo a tradição judaica, essa túnica, Abraão usou essa túnica, Jacó usou essa túnica e José também usou essa túnica. Era uma túnica especial, e alguns teólogos dizem que nessa túnica possuía as cores do arco-íris, era uma túnica colorida que diferenciava Jacó, ou seja, a Bíblia vai dizer que Jacó e Raquel amavam José porque José era filho da sua velhice, ou seja, José era o queridinho da família, tanto que a narrativa mesmo vai dizer que ele amava mais a José do que os seus outros irmãos. Certo dia o patriarca Jacó disse a ele, vai ver como é que estão o rebanho. Ele foi atrás dos meninos, dos irmãos, e quando ele chegou lá, todo mundo no sol quente, pegando aquele sol de 50 graus do Oriente Médio, ele chegou e disse, olha, eu tive um sonho, né? Ou camarada que não vigiou, eu tive um sonho, o sonho que eu tive era que o meu peixe, o sol e a lua estavam, 11 estrelas estavam se prostradas, o sol e a lua. Outro dia ele chegou, olha, meu feixe estava de pé e o feixe de vocês não estava de pé. E a Bíblia diz, porque o trabalho do diabo é esse, que Satanás incitou inveja no coração dos irmãos por causa de José. Na verdade, o plano do diabo, se você pega a narrativa bíblica, era matar a vida desse homem, desse jovem que no momento tinha 17 anos. Foi uma pressão muito grande psicológica que ele pegou na mente, porque ele foi vendido e sentiu a rejeição dos próprios irmãos de sangue, com 17 anos de idade, ser vendido para uma caravana de ismaelitas que estavam indo em direção ao Egito. Na verdade, aquela cova, quando Deus usa a vida do homem chamado Ruben, que era o filho primogênito de Jacó, porque os irmãos queriam, na verdade, matar José. Ele disse, não, nós não vamos levar culpa e nós não vamos manchar nossas mãos com sangue inocente. Vamos pegar ele, esse folgado, e vamos vender ele para uma caravana de ismaelitas que estão indo em direção ao Egito. Você sabe com certeza que nesse interim, a nação do Egito é os Estados Unidos da América no tempo, é a nação que comanda tudo. O Egito é a cabeça de todas as coisas nesse momento. Faraó é o rei do mundo, né? É ele que governa no plano terreno. E José foi parar. A partir do capítulo de número 39, a Bíblia diz, olha Deus preparando. E José foi parar na casa de Potifar, um dos guardas oficiais de todo o comando do Egito. Deus preparou. E o texto, se você pegar o capítulo de número 39, isso, versículo de número 2 e 3, a Bíblia vai dizer que o Senhor era com José. E o verso de número 3 vai dizer que Potifar viu que o Senhor era com José e deu a José tudo aquilo que possuía sua casa. Olhe para mim, o texto bíblico vai dizer, e a narrativa vai dizer, muito fácil, muito bom, melhor dizendo, pregar em narrativa. A narrativa vai dizer que José, tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. Deus começou a prosperar Potifar, o seu rebanho, seus alfazeres, seus criados, tudo que ele possuía por causa de José. Diz o texto que Potifar, olhando para José e vendo que ele era um jovem diferente e que o Senhor estava com ele, como Moisés enfatiza no texto, ele disse, olha, a casa está toda sob a tua responsabilidade, os funcionários, os empregados, o rebanho, os cavalos, as éguas, tudo está aqui, só não pode tocar na mulher. E a Bíblia diz que José era formoso, bonito de aparência. Brad Pitt era feio perto dele.
dele, viu? Ele era um homem muito bonito, diz a Bíblia, que chamou a atenção da mulher de Faraó. Olha como a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá mas da mulher manda fugir. E José olhou a situação, como é que estava acontecendo. José então foi assediado, viu? Foi assediado. A resposta dele me faz temer e ver que verdadeiramente Deus preparou o coração desse rapaz, que agora está vendo o agir de Deus na vida dele, porque após ele sofrer a rejeição, não saber o que estava esperando ele na frente, Deus prepara tudo, coloca ele numa boa casa. Ele agora está governando, depois de Faraó, a casa de um dos principais de Faraó. Deus prosperou a casa desse homem por causa dele, e ele entendeu que aquilo que estava acontecendo na vida dele era um propósito de Deus, porque a Bíblia diz que quando José contou o seu sonho ao seu pai Jacó, a Bíblia conta que Jacó guardou aquilo no seu coração, e José sabia que havia um propósito de Deus em tudo isso. Ele responde para a mulher dele: olha, está vendo aqui a casa? Tudo eu posso fazer, se eu quiser ligar a central eu posso, se eu quiser dar uma volta na Hilux eu vou, tudo que Potifar tem é meu, ele só não posso tocar a ti. Só que na resposta que ele dá para ela, ele diz: porventura negaria eu, ou desonraria eu o nome do meu Deus e o meu Senhor? Porque tipo assim, se você faz para honrar homem, você aqui e acolá, o primeiro temor que nós temos que ter dentro da nossa vida não é por causa do pastor, do dirigente, do teu pai, da tua mãe, do teu patrão, não é. O primeiro temor é do Senhor. Se eu consigo temer ao Senhor, eu consigo respeitar qualquer ala da minha vida. Se eu consigo ter respeito a Deus, saber que Deus merece o meu respeito, e José sabia que ele estava naquela condição, porque o Senhor o tinha colocado lá. O diabo, nada satisfeito, irmão, Satanás, você sabe. Paulo vai dizer em Efésios 6, que existe uma batalha espiritual, e a gente não pode negar isso, por mais que alguns pastores reformados queiram negar que existe uma batalha espiritual. No mundo espiritual, a Bíblia está relatando imensas vezes que existe, por mais que Satanás esteja vencido, ele está vencido, existe uma batalha que ele e seus demônios lutam todos os dias contra a nossa vida, que Paulo chega ao ponto de dizer que para que nós possamos resistir, a armadura vai ter que estar sobre nós. Ele nada satisfeito, porque o diabo sabia que Deus tinha um plano para fazer através de José. Quando Satanás começou a visualizar Jacó colocando a túnica, aquele rapaz tendo aqueles sonhos, ele sabia que a semente Abraão tinha recebido uma promessa. Deus falou 5 vezes a Abraão sobre uma semente ali no Gênesis, e essa promessa foi falada para o seu filho Isaque, para o seu filho Jacó, e para ninguém mais. E Jacó tinha José como cumprimento dessa promessa. Agora José está numa situação que ele não sabe o que fazer. O texto bíblico diz que por diversas vezes ele sai, ele foge, ele tenta sair, mas um dia o diabo armou uma casinha para ele, viu? Saiu todos os funcionários e a mulher chamou: José, vem aqui fazer um serviço. Você já sabe o que deu. Diz a Bíblia que ele foge, ele vê um lugar aberto e só que a túnica, que a roupa fica na mão dela. Quando o marido chega, ela diz: olha, o rapaz que tu trouxeste, que tu diz que é homem de Deus, que tu diz que é crente, que tu diz que é diferente, que tu diz que Deus abençoou a casa por causa dele, tentou deitar comigo. Só que eu fui pesquisar sobre a cultura egípcia, e eu descobri que nesse tempo, quando alguém era condenado por um adultério, por deitar com uma mulher ou com o marido de alguém, essa pessoa era morta. Potifar sabia no íntimo do seu coração que José era inocente. Por quê, pastor? Porque não o mata. A Bíblia diz que manda ele para o cárcere. Você já viu? Agora Deus vai mostrar para José, olha só isso, irmão, rejeitado pela família, condenado por fazer a coisa certa e honrar o seu Deus, agora ele está dentro de uma cadeia. Agora, se tu não der glória nessa, é porque o negócio está pegando. Olha o que eu vou te falar. Diz a Bíblia Sagrada, entrou na cadeia. Olha o que o texto bíblico diz, que vou usar essa expressão: o delegado da cadeia pega a chave da cadeia e fala: toma, José, toma conta dos presos. Aí olhe para isso, para você. Aí o autor bíblico enfatiza, porque o Senhor, irmão, onde é que existe isso? Um preso ficar com a chave da cadeia? Qual é a possibilidade? E a Bíblia diz que o chefe da guarda da cadeia, lá nessa cadeia, era como se fosse uma cadeia onde só estavam os presos que eram presos mais chiques, os presos oficiais. Tanto que o copeiro e o padeiro, já vou falar deles, chegaram e estavam na mesma posição. Só que a Bíblia diz que Deus começou a prosperar. Escuta isso, meu Deus. Deus começou a prosperar. Quando eu falo prosperar, tu pensa logo em dinheiro. Tira isso da tua cabeça, irmão, em nome de Jesus. Deus começou a prosperar José, viu, dentro da cadeia.
Dentro de uma prisão, o Senhor começou a manifestar que Ele estava com ele. Quando foi um dia, porque o Deus que nós servimos, levante a sua mão, quero profetizar. Quando Ele quer abençoar um crente, Ele é o Deus que cria situações. Isso, levante a sua mão. Deus cria situações quando Ele quer abençoar um crente fiel. Olha só, olhe para mim. Quando foi um belo dia, quem brigou e quem cometeu um delito diante do grande faraó? O copeiro e o padeiro. Quando foi um belo dia, José vai fazer o seu serviço de cárcere, fazer ali uma ronda, alguma coisa, ele olha o padeiro e o copeiro, os dois cabisbaixo. Disso eu estou falando que está na Bíblia, viu? Diz o texto bíblico. Os dois, ele fala, o que aconteceu? Que eu olho para vocês, a Bíblia diz que o rosto mostra como é que está o coração, sim ou não? Teu rosto está me mostrando como é que está a tua alma nessa noite, viu? Isso, começa a te alegrar, dá um glória a Deus aí, para mudar esse negócio aí. Olhe para mim, ele olhou para o copeiro, Felipe, olhou para o padeiro e falou, o que aconteceu? É porque nós erramos, nós sonhamos um sonho aqui, e está conturbando. Ele falou, pode contar, o copeiro conta, uma árvore saiu. Ele falou, olha, dentro de 3 dias, tu vai estar lá no palácio, pegando o copo que tu servia na mão de faraó. O padeiro olhou e viu boa a interpretação e caiu na besteira de falar assim, rapaz, a interpretação foi boa, deixa eu te contar o meu. Ele falou, conta, eu sonhei que tinha um cesto de pão, massa de padeiro e as aves do céu comiam. Ele falou, rapaz, o negócio para ti é diferente. Dentro de 3 dias, faraó te enforca e as aves do céu vão comer da tua carne. Irmão, quando é Deus falando, não passa dia, nem hora e nem minuto. Dentro de 3 dias, escute isso, dentro de 3 dias o copeiro voltou ao seu lugar, restabelecido pelo rei do Egito, estava lá colocando, e o padeiro foi enforcado. Só que eu quero abrir um parêntese aqui para falar algo de Deus para você, que está no texto também. O que é, pastor Narciso? José não era burro, porque mesmo nós confiando em Deus, a gente confiando em Deus, mesmo a gente crendo que Deus é capaz de fazer, mesmo a gente sabendo que Deus vai fazer, a gente quer dar uma ajuda para Deus. Me prova, pastor, prova. Quando ele interpretou o sonho, ele disse para o copeiro assim, Felipe, olha, tu vai voltar lá, e quando tu voltar lá, lembra de mim. Lembra que eu estou aqui nesse cárcere, porque eu vim para cá, eu estou aqui injustamente. Meus irmãos me mandaram, ele contou a história para ele. José querendo passar na frente de Deus. José querendo sair da prova quando não é tempo de sair da prova. Se tu sair da prova que tu está passando sem não estar preparado para ela, lá na frente o teu tombo vai ser maior. Só que diz a Bíblia que quando o copeiro, meu Deus, chega diante do rei, o nome de José some da vista dele, ele não lembra de nada. Por quê? Porque tem pastor que pega o teu telefone para ligar e para dizer, vem pregar, some até o teu número do telefone dele quando é tempo de deserto. Quando é tempo de deserto, cai a venda da tua loja. Quando é tempo de deserto, quem pagava certo começa a atrasar. Quando é tempo de deserto, por que, pastor, é tempo de deserto? A Bíblia vai dizer, 17 anos. Irmão, esse texto é um texto tão poderoso, é um texto tão forte, que quando chega o tempo de Deus na vida da gente, não tem demônio, não tem capeta, não tem prova, não tem tribulação, não tem nada. Quando Deus decreta uma ordem no mundo espiritual, o que está fechado tem que abrir, o que está fora tem que voltar para o lugar. Quando Deus, levante a sua mão, isso, eu estou profetizando, é uma palavra de bálsamo. Quando chega o tempo de Deus na nossa vida, não adianta, tem que acontecer. Passou o tempo, olha como Deus cria a situação. Faraó sonha. A Bíblia diz que ele amanhece perturbado. Aí ele chama macumbeiro, astrólogo, feiticeiro, adivinho, todos os sábios do Egito, conta um sonho e nenhum decifra. Pergunte, por quê, pastor? Está provado aqui nesse texto que o diabo não conhece o futuro. Não, você não deu glória porque você está provado aqui nesse texto que Satanás não é onisciente. Está provado aqui nesse texto. Ei, levante a sua mão. Sabe por que o diabo não consegue frustrar o que Deus preparou para ti? Porque o teu futuro, só o Senhor sabe o que é que tem reservado para ti. Deixa eu ler um texto aqui para você, isso. Capítulo de número, olha o sonho, antes de você ler, olhe para mim. Olha o sonho, eu estou sem esboço hoje aqui. Capítulo de número 41, Faraó amanheceu atordoado. Chamou todos os adivinhos, ninguém sabia. Aí o Espírito Santo falou assim, chegou a hora. Porque quando não é o tempo, a pessoa esquece. Mas quando é, aleluia. Meu irmão,
Aí o telefone começa até inimigo começa a falar assim: eu quero te abençoar. Não, tu não pegou. Aleluia. Até pessoa que não gosta de ti começa a dizer assim: eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Diz o texto bíblico, Léo, que o copeiro lembrou, disse: ah, meu Senhor, lembro eu agora do meu pecado. Quando eu e o padeiro fizemos aquela situação lá no cárcere do Senhor da guarda, Potifar, tinha um rapaz crente. Oh, glória. Não, vou melhorar, assembleiano. Tinha um rapaz lá, assembleiano, canela de fogo, falava em línguas estranhas. Uma vez ele disse que eu ia estar aqui, ó, dando copo na sua mão, e ó, eu aqui, faraó, entregando o copo para o Senhor. Aí o Senhor, escute só, aí o faraó disse assim: manda chamar ele. Só que quando chega o tempo de Deus na tua vida, muda o teu sapato, muda a tua calça, muda a tua blusa. A Bíblia diz que ele manda José para o melhor spa que tem no Egito. Por quê? Porque ele vai falar com o rei. Ele barbia, coloca roupa de seda nele. Olha que coisa tremenda. Levante a sua mão que eu quero liberar uma palavra para você. Eu não sou pregador de prosperidade, mas essa é a palavra que Deus decretou nessa noite, neste lugar. Qual, pastor? Escute, com a mão levantada. Quando chega o tempo, olhe para mim de olhos abertos. Deixa eu profetizar como Balaão. A profecia de Balaão era de Deus. Ele não era crente, mas a profecia era. Olha, abre os seus olhos em nome de Jesus. Quando chega o tempo de Deus, olha o que acontece. Como é que um homem que está 17 anos na prova, ele dormiu mendigo, mas acordou governador? Não, você não entendeu o que eu estou falando aqui. Quando Deus quiser fazer, não vai precisar de tempo, não vai demorar muito. Ele tem poder em uma única hora, em uma única situação, em mudar todo o quadro que você está vivendo. Deus está dizendo: olha, agarra essa promessa, não para, não desiste, porque quando chegar a hora, dormiu mendigo, acordou governador. Sabe o que é isso? Pergunte: o que é, pastor? É o tempo de Deus. Aleluia. É o tempo de Deus. Ele olhou para Faraó, todo mundo lá. Imagine a cena, todos os grandes. Quem é esse rapaz aqui? Conte o sonho. Contou. Ele olha para Faraó e diz assim: 30 anos ele tinha. Foi com 17, estava com 30. Aqui na Bíblia passa 2 folhas, 4 capítulos. Mas aqui ele está sofrendo 17 anos. Abraão, 25 anos. Jeremias, 40 anos. Jesus, 30 anos. E você quer ser abençoado hoje? Há um processo. Jefté, olha o tempo. Josué e Caleb. O Senhor falou para Caleb: antes de tu passar Hebron, 40 anos ele tinha. Quando chegou com 84, 45 anos se passaram. Ele chegou para José e falou: olha, para Moisés e disse: eu dou glória do mesmo jeito. Para Josué, eu dou glória do mesmo jeito, eu canto do mesmo jeito, eu congrego do mesmo jeito, eu acredito na promessa do mesmo jeito. Por quê? Porque Josué, Caleb não colocou a esperança dele. Caleb era aquele tipo de crente que era assim: não aconteceu hoje, eu vou dar glória mais forte no culto. Deus não abriu a porta hoje, eu vou dar aleluia mais forte no culto. Por quê? Porque ele não estava baseado em receber, em dar glória, em adorar só quando as coisas estavam bem. Deixa eu te falar uma coisa, levante a sua mão que eu estou como um leão aqui nessa noite. O que é, pastor Narciso? O melhor tempo para adorar a Deus é na prova, é na cova, é na cadeia, é no deserto, é no problema, é quando tudo está fechado. O melhor momento para você crescer não é no palácio, é no cárcere. O melhor momento para Deus sacudir a tua estrutura. Aí, calabachandai, aí anda calamancho, calamantarai. Levante a sua mão. O melhor momento para você explodir no glória é quando tudo está dando errado. Escute só. José olha para ele, 30 anos, está maduro, passou pela rejeição. Você vai passar pela rejeição. Passou pela calúnia, você vai ter que passar pela calúnia também. Passou pela cadeia, pelo cárcere, você também vai ter que passar, figuradamente falando. Agora mais maduro, sabendo o que Deus tinha para ele. Quando o faraó conta o sonho, ele olha e fala assim:
O sonho de Faraó é só um. Deus tem pressa em fazer. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. As magras comiam as gordas e continuavam gordas, feias e magras. 7 espigas boas, 7 espigas secas. As espigas secas comiam a boa e continuavam secas. José olha para ele e fala assim: Deus tem pressa. Haverá 7 anos de fome. Haverá 7 anos de colheita, como nunca houve, nunca haverá na terra do Egito. Porém, depois de 7 anos de fartura, 7 anos de muita colheita, haverá 7 anos de fome, como nunca houve e nunca haverá. Olha ele querendo se ajudar de novo. Se eu fosse Faraó, ele falou para ele, eu arrumaria alguém tão sábio para comandar tudo isso, porque Deus tem pressa. Quando ele termina de falar, olhe para mim, o Espírito Santo me deu um entendimento sobre isso, viu? Isso é coisa de crente pentecostal. Quando ele termina de falar, Faraó está assim, ó. Abra sua boca. Abra, senão eu não falo. Abra. Pergunte o que é isso, pastor. Levante a mão direita. É assim que a boca das pessoas vai ficar quando verem o que Deus vai fazer na tua. Tu gosta de palavra de efeito, né? Começa a ler a Bíblia, senão nada disso cumpre. Viu? Começa a frequentar a escola bíblica, senão nada disso cumpre. Começa a vir para a oração do meio-dia, senão nada disso cumpre. Tem um propósito de Deus, Deus vai abrir a porta, vai, mas você também tem que fazer a sua parte. Quando ele termina de falar, agora presta atenção. Lembra que eu falei que o Egito é quem governava o mundo, sim ou não? Agora Faraó está colocando José como governador. Faraó só tem um título, quem faz tudo é José. Só faz o que José manda, só pode falar o que José quer, só pode adorar quem José destina, só pode fazer o que José dá ordem, sim ou não? Então se agora José governa o Egito, o Egito agora não é governado por Ramsés, por Osíris. O Egito agora tem um novo Deus. Não, você não pegou. Quem manda é Faraó. Para quem é ateu, para quem é histórico, para quem não, quem manda é um crente. É um crente que está lá, é ele que dá ordem. Bora para Babilônia, a mesma coisa. Nabucodonosor só é o título, quem manda é Daniel. É Deus na história dizendo, eu sempre estive no controle da situação. Bora lá para os persas, bora. Lá está Artaxerxes. Artaxerxes só é o título, quem manda é Neemias. Quem está lá é Esdras. O que é isso, pastor? É Deus dizendo, o meu reino é sempre eterno. Olha isso lindo. Acabou. Deus engrandeceu ele. Deus colocou ele para cima, deu nome. Quando foi um dia, deu fome em Canaã. Jacó olhou para os filhos e falou assim, olha, o gado está morrendo, está seco, não tem comida porque o sonho tinha que cumprir. Aí Jacó disse assim, eu ouvi que no Egito tem pão. Olha o paradoxo, o certo é ter pão em Canaã, mas agora tem pão no Egito. Na verdade o pão não está lá por causa do Egito, é porque no Egito tem uma padaria. Não, você não pegou. Vou melhorar, no Egito tem um padeiro. Eles vão para lá, olha isso. Na primeira vinda, você já viu a cultura egípcia? Os faraós usavam aquele queixo de ouro, aquela tuba, aquele chapéu que eu não sei o nome agora aqui, aquelas maquiagens, e o texto bíblico, glória, diz que José falava por intérprete. Os irmãos de José, esse aqui é forte, os irmãos de José são judeus, são hebreus, sangue de Abraão. Quando eles vêm para José a primeira vez, eles não conhecem José, mas na segunda vez, quando eles voltam com Benjamim, José se dá a conhecer para eles. Deixa eu te mostrar um ponto escatológico. A primeira vez que Cristo vem, Israel não conhece. A mensagem tem que ser cristocêntrica. A primeira vez que Cristo veio, ele veio para os seus e os seus não. Quando ele veio a primeira vez para José, eles não reconhecem José. Mas quando eles voltam a segunda vez, agora Cristo voltará e eles reconhecerão quem ele é. Escuta isso. Quando ele olha, eu anotei bem aqui, capítulo 42, versículo de número 9. Capítulo 42, versículo 9, já estou terminando, a hora já explodiu. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse, vós sois os espias e vieste para ver a grandeza da...
Por quê? Porque todos estavam prostrados. Coloca 37:7. Olha o que ele sonhou no 37:7. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos se rodeavam. Passou. Olhe para mim. Pense na guerra no homem. Porque quando alguém te faz mal, tu quer pagar com a mesma? Ele vai ver só, eu vou orar para Deus matar ele. O crente macumbeiro. Olha a guerra. Irmão, olha como Deus é grande e a gente é pequeno. Quando eles voltam para José, já viu lá, não vou nem dar o exemplo, mas tem uns desenhos, que tem um capetinho aqui, um anjinho aqui, e o capetinho dizendo para José, põe na cova, faz a mesma coisa, olha o que eles fizeram contigo, olha o que tu passou, e o Espírito Santo alimenta. Vão bater na tua porta, porque na tua porta tem pão. Você não entendeu? Pessoas que te machucaram, que te magoaram, que te ofenderam, pessoas que falaram de você, baterão na tua porta dizendo, me ajuda porque na tua porta tem pão. O Senhor fará com que a tua casa prospere, e você fará o que José fez. A resposta de José foi, rapaz, fique de pé, olha isso. Não, senta aí, crente. José que falou para os irmãos ficarem de pé. Olhe para mim, já estou terminando. Vocês pensaram que me mandaram para cá e me colocaram nessa cova. Mal vocês sabiam que era o próprio Deus usando o mal. O Supra adora isso, né? Que era o próprio Deus usando o mal para me vir para cá. Irmão, agora olha que coisa tremenda. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele permite uma cova na vida de um jovem de 17 anos para preservar um povo todinho. Pergunte por quê, pastor? Porque lá no Egito, o egípcio tem uma cultura que ele não casa com outro povo. Deus não queria mistura, porque a promessa estava no sangue de Abraão. O povo já ia lá na frente se envolver com Cananeu, com Jebuseu, com Girgazeu. Os samaritanos iam nascer, mas Deus preservou a nacionalidade daquela nação. E Ele fez isso tudinho usando a rejeição, usando a mentira contra José, usando a calúnia, usando o cárcere, para mostrar uma convicção José tinha. José não foi governador do Egito porque ele fez campanha, pagou o voto, pulou fogueira ou passou envelope. José conseguiu porque a ação de Deus estava sobre a vida dele. Diversas vezes Moisés fala, e o Senhor estava com ele, e o Senhor era com ele, e o Senhor abençoou ele, o Senhor, Deus, irmãos, nós estamos de pé. Não reclama não. Para de murmurar que Deus não se agrada disso. Te contenta com o que tu tem hoje. Se é um sapato do deserto, te contenta com ele. Eu passei pela prova do sapato no deserto também. Se é só um paletó para vir para o culto, eu usei 2 por diversos anos. Se é só um salário mínimo, glorifica só com um salário mínimo. Porque a promessa para o crente não é regredir. A promessa para o crente é melhorar a cada dia, é crescer a cada dia. O camarada na lama, barbudo, fedorento, no outro dia, escute, o Senhor disse assim, olhe para mim, já vou terminar. Lembra da mulher do Potifar? Bora só terminar com chave de ouro. Lembra da mulher do Potifar e do Potifar? Que armaram, beleza. Faraó deu uma ordem. José, toda vez que tu passar, tem que se ajoelhar e falar abreque, em egípcio. Abreque, ajoelhe-se. Toda vez que alguém visse José nas ruas do Egito, tinham que se prostrar de joelho diante dele. Foi ordem de Faraó. Imagina ele passando e o Potifar com a mulher dele lá. Você se alegra, né, irmão, quando fala de vingança. Meu Jesus amado. Não olha por aí, sabor de mel. Olha por onde Deus quer agir. Quando eu olho José de pé e os egípcios todos de joelho,
Eu vejo um único Deus. Você não entendeu. Todo o Partenon egípcio de joelho dizendo: só há um. Eu profetizo que as pessoas visualizarão o Deus que você serve. Levante a sua mão. As pessoas visualizarão o Deus que você serve na sua vida. As pessoas olharão para você e dirão: esse Deus que eu quero servir. Agora sim, fique de pé. Você pode fechar os seus olhos e orar comigo? Ore. Quando eu vi a sua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus para minha vida, para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus, o tempo de Deus, o tempo de Deus, o tempo de Deus, posso esperar. Gênesis capítulo 21 diz: o Senhor visitou a Sara no tempo determinado. O Senhor veio a essa terra na plenitude do tempo, como disse Paulo em Gálatas 4:4. Está chegando a nossa hora, Senhor, do cumprimento de muitas promessas na nossa vida. Promessas em todos os âmbitos, em todas as áreas. E o Teu nome será glorificado, Senhor. O Senhor prometeu que chegaríamos até o fim. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria tu e não faria, e falaria e não confirmaria. Nós estamos, Senhor, debaixo de uma promessa. A promessa que foi feita a Abraão, hoje ela é para a igreja. A promessa da semente hoje está sobre os nossos filhos, está sobre o nosso ministério, está sobre a nossa vida. A promessa, Senhor, de comer o melhor da terra, de beber. A promessa de ter comunhão, de ter vida espiritual no altar, de ser próspero em todas as áreas. Senhor, nós recebemos essa palavra. Que toda potestade possa cair por terra, que todo projeto do diabo seja envergonhado, que as astúcias, metodeias, ciladas de Satanás sejam repreendidas em nome de Jesus. Que toda obra contrária nós repreendemos através da oração intercessória, e que os espíritos malignos sejam envergonhados quando olhem e vejam que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Assim como tu cuidou de cada momento da vida de José, guardou em cada situação, protegeu, abriu a porta, o Senhor fará conosco. Não da mesma forma, alguns trilharão caminhos diferentes, mas nós sabemos que o final é o mesmo e seremos vencedores no teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos, e que todos nessa noite possam dizer amém. Oh, aleluia. Pode ser. Bata uma palma para o Rei Jesus. Amém. Vamos só dar os nossos anúncios
e vamos encerrar o nosso culto.